esse ano, nossa reportagem já várias vezes comentou aqui, uma seca muito grande que está atingindo Brasília. Muito grande. A gente viu aí recentemente. O ano passado foi aqui em São Paulo. Esse ano está chovendo muito em São Paulo. Eu até já comentei com vocês que no bairro que eu moro, já vi o pessoal lavando calçada de novo com a maquininha. Né? Tem ali uma pracinha chamada Praça Vila Boim, que tem uma porção de restaurante. Eu passo lá de manhã, o pessoal está lavando porta de restaurante. Porque está chovendo mesmo, vamos voltar a gastar. O Luciano Zanella, que é pesquisador do IPT, gentilmente está aqui conosco. Luciano, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite. Tudo bem, Heródoto? Tudo bem. Luciano, quando começa a chover, o pessoal diz, não tem água. Eu vi alguns prédios lá onde eu moro, o meu, inclusive, tem a plaquinha lá o seguinte, usamos água de reuso. Então o pessoal lava a calçada do meu prédio com água de reuso, o jardim é molhado, vários prédios, né? Mas quando começa a chover, o pessoal que não tem água de reuso começa a pegar água de beber, água potável e começa a gastar. É para isso mesmo ou não? É o problema de memória, né? Memória? Tem. Enquanto está a crise, a gente tira o pé do acelerador. Isso. Depois que você volta a ver a chuva chegando, fala, o nível dos reservatórios está melhorando, vamos gastar de novo, volta ao normal. Mas a gente precisa cuidar disso ao longo do tempo. Precisa vir para a cultura do povo brasileiro usar a água de maneira mais adequada. A maquininha de lavar a calçada que você falou, inclusive não é todo mal, porque ela gasta menos água do que quem lava com a mangueira direto. Ah, com a mangueira vai mais? Agora a pergunta é, você precisa lavar a calçada? Em outros lugares que eu conheço no mundo, eu nunca vi ninguém lavar a calçada. Então a pergunta é um pouquinho mais profunda. Será que eu preciso lavar a calçada? Se for um lugar que você tem, como você falou, uma porta de restaurante, que às vezes você não pode ficar com sujeira, com algum tipo de resíduo, aí tudo bem, justifica-se. Mas não tem necessidade de lavar a calçada de todo lugar o tempo todo. Se for lavar, prefira a maquininha. Como faz alguns condomínios, né? O prédio inteiro, o pessoal lava a calçada inteira. Pois é. Sem necessidade, muitas vezes. Então, isso precisa chamar atenção para a gente usar a água de uma forma mais adequada para os usos que realmente a gente precisa. E lembrando que a gente está usando água potável para lavar a calçada em muitos lugares. Não é todo lugar que tem água de reuso. Água potável, ela foi tratada até uma qualidade que você pode beber e você usa essa água para lavar a calçada. Água de reuso. Posso usar a água da máquina de lavar a roupa da minha casa para lavar o chão da cozinha lá fora ou não? Pode. Essa é uma das formas mais fáceis que a gente tem de reuso. Então a gente precisa entender que todo mundo consegue fazer algum tipo de reuso. Não precisa de uma tecnologia muito sofisticada para fazer um reuso como esse, por exemplo. Posso lavar um piso, posso lavar um quintal. Quem tem cachorro, por exemplo, que normalmente precisa lavar o quintal todo dia, uma vez ou duas vezes por dia. Usa a água da máquina. Usa a água da máquina. Agora, falando já em uma produção maior, né? O que eu tenho? Eu tenho empresas que fazem essa captação dessa água de reuso. Tem. A Sabesp faz isso. A Sabesp faz isso. As empresas começaram a perceber que água vale dinheiro. Principalmente agora com a crise hídrica, com as multas que a gente teve de consumo. Vale eu investir num sistema dentro da minha empresa para poder deixar a água que eu compro da concessionária mais tempo dentro da empresa. Isso é um sistema de reuso. É fazer uma água que já foi tirada do ambiente, fica mais tempo sendo usada antes de voltar ao ambiente de novo. Então a gente tem um caso emblemático que são o caso dos shopping centers. Shopping center? Shopping center gasta muita água para descarga de bacia sanitária, muita água para banheiro. Muitos shoppings pelo Brasil já estão usando ou água de reuso ou aproveitando água de chuva para dar descarga de bacia sanitária. Com isso você tem uma economia no recurso que eles gastam mês a mês para pagar a conta de água. Quer dizer, a pessoa pode captar essa água de chuva para usar, sem problema ou não? Pode captar. Para usar no banheiro assim, tudo bem. O problema é a instalação que você tem. Quando a casa, quando o local é pensado para usar uma fonte alternativa, a água de chuva a gente não chama de reuso, tá? Porque ela não foi usada. Ela é uma fonte alternativa. Se a instalação da casa ou do lugar estiver pronta para receber essa água, é tranquilo de usar. O que a gente tem como problema principal para o uso generalizado disso é que as casas não estão preparadas para ter um sistema duplo de abastecimento. Um sistema que vai ter água potável em alguns lugares e água de reuso ou água de chuva em outros lugares. Agora, isso é uma questão cultural? Pô, nós temos o rio mais caudaloso do mundo, está no nosso território, é o Rio Amazonas, pô. Isso colabora para a gente ter aquela noção da abundância da água. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Lá tem bastante, tem pouca gente lá. Aqui, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, a gente tem que importar água.
A gente importa mais de 50% da água que é consumida daqui, da bacia hidrográfica do Piracicaba, Capivari. Quantos quilômetros daqui? A água vem de quantos quilômetros? Acho que está vindo já de 50, 60 quilômetros, mais ou 60 menos. quilômetros. Considerando o sistema cantareiro obviamente todo. Isso tem custo, né? Isso tem custo. E a gente já não tem mais de onde pegar água. Então, já depende de um acordo aqui com essa outra região para abastecer São Paulo. Vimos no problema que teve nos últimos 4, 5 anos por conta da seca. Vamos pegar água de onde agora? Então, a gente precisa começar a usar essa água de forma melhor. Tentar fazer sistemas de reuso, tentar economia de água. Então, em vez de eu ter uma torneira que eu abro e espirra água para todo lado, eu coloco algum dispositivo ali e eu tenho água só para o meu uso. Então, facilita bastante, inclusive o uso, e eu vou economizar água, vou gastar menos água. Você vai pagar uma conta de água menor, obviamente. Vou pagar uma conta de água menor. O objetivo de todo mundo é esse, né? E aqueles prédios que tem poço artesiano? O poço artesiano é considerado uma fonte limpa. Então, a pessoa não paga água para a concessionária, mas está consumindo uma água do ambiente. Isso não é considerado como uma fonte de reuso. É considerada como uma fonte de água limpa do ambiente. Entendo. Em outros países do mundo, a utilização da água de reuso é mais intensa ou não? Olha, a gente tem, quanto menos água disponível no país, mais eles precisam de reuso. Então, a gente tem casos emblemáticos, como Singapura, por exemplo, que eles precisaram esvaziar uma baía de água salgada para juntar água doce para consumir. Porque eles importavam parte da água da Malásia, eles fecharam uma baía e juntam água de chuva, água de esgoto tratado, tudo nessa baía. Tiraram o mar dali e puseram água doce? Tiraram o mar dali e puseram água doce. Então, eles precisam manejar essa água para ter o que consumir. Claro. A gente tem o caso de Israel, que usa água dessalinizada para abastecer, mas aqui não é o caso. A gente tem ainda uma quantidade considerável de água, mas a gente precisa usar essa água de melhor forma. E o reuso, a gente pensa só na água, mas a gente precisa lembrar que uma estação de tratamento de esgoto, que é o ponto final da água antes de despejar, produz outras coisas. Então, a gente está começando no Brasil agora, por exemplo, a usar o gás gerado numa estação de tratamento de esgoto, o mesmo gás da flatulência dos bovinos que a gente falou há um tempo atrás, para gerar energia elétrica, o gás metano. O gás metano. Então, o gás metano pode gerar energia elétrica. É uma forma de um reuso, de um subproduto do ciclo da água que a gente tem. O esgoto tem nutrientes que a gente chama nitrogênio e fósforo. Que pode ser usado na agricultura. O mesmo nitrogênio e fósforo que a gente importa para usar na agricultura. Então, se eu tratar o esgoto, até tirar os patogênicos que foram falados aqui também hoje, a gente consegue usar esse esgoto para irrigação de agricultura, usando nitrogênio e fósforo. Então, é uma forma de usar um subproduto sem dúvida do sistema hídrico todo que a gente tem urbano. Sem dúvida. Vamos conversar mais um instantinho aqui. Claro. Gentilmente está aqui conosco Luciano Zanella, que é pesquisador do IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica. Luciano, outro dia nós mostramos aqui uma experiência feita no metrô, em Paris, onde o xixi era coletado ali e eles estão tentando já separar os produtos químicos que tem na urina humana para servir como um fertilizante. Temos uma pesquisa dessa aqui também, realizando no IPT. Nós estamos tentando separar o material e transformar em sólido para facilitar o transporte e aplicação do xixi, na verdade dos nutrientes provenientes do xixi, na agricultura. Isso é uma forma de reuso de um subproduto que iria para um ambiente, iria para um corpo d'água, que é muito difícil de remover numa estação de tratamento, e acaba causando aquele fenômeno que a gente conhece como eutrofização de um corpo d'água, que é aquela formação de algas no corpo d'água, que deixa o corpo d'água todo verde. A gente tem esse problema aqui nas represas de São Paulo, já teve muito mais, agora está um pouco melhor, mas isso se deve aos nutrientes que vão pelo esgoto parar nesses reservatórios. Então, a ideia realmente é explorar os subprodutos e a urina é um dos dejetos que a gente tem mais rico em nitrogênio e fósforo. Tem alguns outros lugares do mundo que eles estão tentando tirar isso também do esgoto tratado. Então, tem uma estação de tratamento que tem algum processo adicional que consiga tirar e você usa em centros maiores, em pontos maiores de coleta. Tem lugares que usam isso para agricultura há muito tempo. Suécia, os países da Escandinávia. Suíça, eu vi. A Suíça? A Suécia, os países escandinavos eu sei que usam principalmente em irrigação de couza, que é aquela semente que faz o óleo de canola. Certo. Luciano, obrigado pela aula.
Obrigado. Muito grato, viu? Prazer em conhecê-lo.